Jeremias capítulo 35, versos 1 e 2. Nos diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Deus deu uma ordem para que o profeta Jeremias fosse até a casa dos recabitas. Era uma família. Nós encontramos que a Bíblia diz que o pai, ou patriarca dessa família, se chamava Jonadab. Jonadab era um homem fiel a Deus. Era um homem que havia instruído essa família nos caminhos do Senhor. E Deus lançou um desafio agora: Jeremias, reúne essa família. Reúne os filhos, as esposas, reúne todos eles e ofereça vinho para que eles bebam. Se nós damos a sequência agora na leitura, o interessante é que Jeremias deveria reunir essa família num local muito peculiar. Deus disse que eles deveriam ser reunidos na casa do Senhor. Imagina o templo, imagina a igreja. Suponhamos que Jeremias entrasse aqui agora e na nave da igreja, de repente Jeremias entra com uma família e se assenta aqui no meio, e reunido com eles, Jeremias realiza o ato que nós encontramos no versículo 5 até o versículo 8. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, em nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem as nossas filhas. Olha que interessante. A família ali reunida e Jeremias oferecendo para eles agora que eles bebessem vinho. Era o vinho alcoólico, não era o vinho suco de uva, que nós sabemos que a palavra de Deus também menciona. E a família agora de Jonadab, os recabitas, manifestam a sua repulsa àquela substância que estava sendo oferecido para que eles bebessem. Não, Jeremias, nós não vamos fazer uso dessa substância, porque Jonadab, o nosso pai, nos ensinou e ensinou as nossas esposas, e as nossas esposas, os nossos filhos. Veja que era um ensinamento que circulava por toda a família dos recabitas. Era um mandamento de Jonadab. Talvez Jonadab, por conhecer a história de Noé, que por se embriagar, gerou todo um problema e teve inclusive que amaldiçoar o seu filho, e do seu filho vem uma geração de prostitutos, de depravados, que fundaram a cidade de Sodoma e Gomorra. E dentro de Sodoma e Gomorra nós temos uma história também do homem de Deus Ló, que fez uso de vinho, e por fazer uso de vinho, gerou as duas gerações mais terríveis e perseguidoras do povo de Deus, que foram os amonitas e os moabitas. Possivelmente Jonadab, sabendo disso, e das instruções que a Bíblia dá de que o vinho é escarnecedor e quem neles encerrar não é sábio, deu essa instrução para sua família e os filhos dos filhos obedeciam com fidelidade essa ordem do patriarca. No mesmo capítulo 35, versos 12 até o 14, nós vamos encontrar o porquê Deus deu essa experiência. Qual foi o propósito de Deus em fazer com que Jeremias, no meio do tempo, realizasse um ato profético dessa natureza. Versículo 12 até o 14. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam vinho até esse dia, antes obedeceram o quê? Qual é a palavrinha-chave que está ali? Qual é a palavra-chave que está ali no versículo 14, irmãos? Os mandamentos, diz a versão corrigida e fiel. Antes obedeceram o mandamento de seu pai,
A mim, porém, que vos tenho falado, madrugado e falando, não me ouvistes. Eu gostaria que nós não perdêssemos o foco dessa história. Deus havia realizado esse ato profético para que o povo entendesse que havia um homem no meio de Israel que havia dado uma ordem para a sua família e essa família obedecia com fidelidade a essa ordem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, amor e sabedoria, deu muitas ordens, regras e limites também para o homem, além dos quais o homem não deveria ultrapassar. Mas nós sabemos que na história de Jeremias esses limites são respeitados. Só que, meus irmãos, eu gostaria que nós hoje pudéssemos estudar a Bíblia de uma maneira diferente. A palavra do Senhor, ela não deve ser um livro de histórias. A serva do Senhor diz no livro Primeiros Escritos, página 63, que existem muitas verdades contidas na palavra de Deus. Mas é a verdade, quem sabe o texto? A verdade, ninguém sabe? A verdade presente que o rebanho mais necessita agora. O que significa e o que sugere a palavra presente? A verdade presente é a verdade mais importante para qual época? Para agora, para o nosso tempo. Portanto, nós vamos estudar a Bíblia e analisando essa história também dos recabitas, nós precisamos extrair isso como uma lição para o nosso tempo. Ou acaso o livro de Apocalipse não fala de um sistema que deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição? Percebam que o vinho está presente na escatologia e nas profecias bíblicas. As nações agora são desafiadas e intimadas a beber um vinho e ameaçadas com a ira desse sistema, ameaçadas de mortes, se eles não fazem uso do vinho que esse sistema oferece. Só que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas histórias, a fim de que nós entendêssemos que desde a entrada do pecado no grande conflito, Deus estabeleceu limites, Deus instituiu regras, e o ser humano precisava aprender essas regras estabelecidas por Deus. Quantos pais nós temos aqui na igreja hoje? Levante a mão por gentileza. Quem são pais aqui? Na casa de vocês tem regras para os filhos de vocês ou não? Se não tem, se preparem porque terão um problema bem grande. Porque o lar onde não existe regra, consequentemente há desordem. E se existe regra no lar, se existe regra na sociedade, se existe regra no país, que dirá no governo de Deus? E Deus estabeleceu regras. E nós poderíamos entender esses limites entre o bem e o mal estabelecido por Deus, por exemplo, na história de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, colocou Adão e Eva para que vivessem num jardim. Deu a Adão e Eva a possibilidade de fazerem o uso de várias e várias árvores que estavam ali presentes. Só que nós sabemos que entre todas as árvores que estavam ali, Deus deu uma restrição. Deus colocou um limite além do qual Adão e Eva não poderiam ultrapassar. Em outras palavras, gostaria que os irmãos guardassem bem essa expressão que eu vou usar aqui. Deus deu a Adão e Eva várias árvores comuns, e dessas árvores eles poderiam participar, mas uma árvore era santa. Uma árvore Deus disse, não coma. Em outras palavras, essa árvore é minha e eu não quero que vocês participem dessa árvore. Vocês podem usufruir de todas as árvores que eu criei. Comam, se deleitem, usem essas árvores da maneira como vocês entendem que devem ser usadas. Mas há uma árvore que eu estabeleci aqui no jardim, e essa árvore que nós sabemos, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha um limite além do qual Adão e Eva não poderiam ultrapassar. Uma árvore profana, ou melhor, uma árvore santa, e várias árvores comuns ou profanas. A palavra profana significa comum. Nós sabemos que Adão e Eva não respeitaram o limite que Deus estabeleceu e fizeram uso profano ou comum daquilo que Deus havia dito que não era para ser utilizado, que estava santificado para Ele. Um outro exemplo que nós poderíamos dar aqui é o exemplo da história de Acã. Nós sabemos que Deus prometeu aos israelitas a terra de Canaã, e eles deveriam tomar posse dessa terra.
E quando eles estavam já nos limites de entrar na terra prometida, Deus deu uma ordem muito interessante, que nós encontramos no livro de Josué. Abram suas Bíblias, por favor. Josué capítulo 6, versículo 18 até o 19. Josué capítulo 6, versos 18 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Que ensinamento Deus queria dar aqui para o seu povo? De toda a terra que o povo poderia conquistar em Canaã, a cidade de Jericó era o dízimo da terra prometida. Deus havia separado aquela cidade para ele, não deu a permissão para que o povo fizesse uso do que eles iam conquistar naquela cidade da maneira como eles desejassem. O povo, quando eles iam para a guerra, eles conquistavam muitas coisas: ouro, animais, os despojos de guerra. Só que Deus disse: a cidade de Jericó é minha. Vocês não têm autorização para fazerem o que quiserem com o que houver dentro dessa cidade. Essa cidade é o meu dízimo da nova terra. É santa e o restante da cidade é inteira de vocês. Mas a cidade de Jericó foi separada para mim. E novamente Deus estava estabelecendo uma regra, um limite além do qual o homem não poderia ultrapassar. Deus estava dando uma ordem e mostrando a diferença para o homem de coisas santas e coisas profanas ou comuns. Era uma lição que o homem deveria aprender. Só que houve um rebelde chamado Acã. E no meio daquela guerra, quando eles venceram a batalha, nós sabemos que Acã pegou uma capa babilônica, que Acã pegou um pouquinho de prata e um pouco de ouro e escondeu debaixo da sua tenda. E nós conhecemos o restante da história. Quem não conhece, leiam depois em Josué capítulo 7. Mas a Bíblia mostra, meus queridos, que Deus sempre estabeleceu essa separação e sempre houveram os rebeldes. Sempre houveram os insurgentes que não se submetiam aos limites que Deus estabeleceu, às regras e aos mandamentos estabelecidos por Ele. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, o sábado. O sábado não é santo? O sábado é um tempo santo no meio de uma semana inteira comum, uma semana profana. O sábado é um tempo santo no meio de 6 dias comuns que Deus estabeleceu. E o dízimo? O dízimo não é santo? Nós podemos fazer o que quiser com o dízimo do Senhor? Não podemos. É uma porção pequena. Veja que Deus sempre separa para Ele o mínimo. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas a regra sempre existe. Sabe por que Deus ele pede fidelidade no pouco? Porque aquele que não é fiel no pouco nunca vai ser fiel nas coisas maiores. Eu acho interessante porque nós, como adventistas, hoje falamos muito sobre o decreto dominical e chegamos a ter coragem de dizer que quando nos ameaçarem de morte, que nós vamos dar a nossa vida, mas nós não vamos negar o santo sábado do Senhor. Mas eu vejo hoje que com toda a liberdade que nós temos, nós já pisamos no mandamento de Deus, nós já transgredimos os limites que Deus estabeleceu de diversas maneiras que eu não tenho tempo aqui de abrir esse leque para que nós possamos compreender a profundidade disso tudo. E será que pessoas que hoje não se dedicam nem para fazer escola sabatina e nem para participar da escola sabatina vão um dia dar a sua vida por Jesus Cristo? Deus tem nos dado liberdade hoje para nós entendermos os limites que Ele estabelece, mas a liberdade que Ele nos dá não significa que nós podemos usá-la da maneira como nós quisermos. Esse é o grande problema do povo do Senhor. E assim, irmãos,
deu essa ordem de ensinar para o povo a separação entre o santo e o profano para um grupo especial de pessoas. Abra suas Bíblias em Ezequiel capítulo 44. Nós, por exemplo, também sabemos que Deus fez essa separação entre coisas santas e profanas na alimentação. Existem animais imundos e animais limpos, animais que nós podemos usar e animais que nós não podemos usar. E em Ezequiel 44, versículo 23, vejam o que Deus disse que os sacerdotes deveriam fazer. Ezequiel capítulo 44, verso 23 diz assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Eu já disse para vocês, mas eu quero saber se conseguiram captar a ideia. O que significa a palavra profano? Alguém tem ideia? Comum. Por exemplo, um prostíbulo, apesar de ser também um lugar profano, é um lugar abominável, porque a prostituição é uma abominação aos olhos de Deus. Mas um restaurante é um lugar abominável? Não é um lugar abominável. Mas é um ambiente comum ou não é? É um ambiente comum, um ambiente profano. Então o que Deus está querendo dizer aqui, para que nós entendamos, é que eu não preciso exatamente fazer algo abominável para desagradar a Ele. Se eu simplesmente tomo aquilo que é santo e uso de maneira comum, eu já estou desagradando e ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Quero compartilhar uma história com os irmãos, e é nessa história que nós vamos focar um pouquinho mais o nosso tema. Vocês conhecem bem essa história. Nós vamos estudá-la a fim de conseguir compreender a gravidade disso, e nós vamos ver um aspecto do caráter de Deus que hoje, nessa geração sentimentalista, nessa geração muito melosa que nós vivemos, é muito difícil nós falarmos desse aspecto do caráter de Deus. Eu costumo dizer que na Idade Média, Deus ele foi apresentado como um tirano, um malfeitor, um Deus odioso, que as pessoas tinham medo de se aproximar dele, resultado da igreja do papado medieval. Mas hoje, por outro lado, o diabo, não conseguindo nos prender a esse extremo, o diabo nos levou ao outro extremo. E as pessoas têm compreendido que qualquer pessoa hoje pode entrar no céu. O ladrão, o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o homossexual, qualquer um pode entrar no reino dos céus, porque afinal de contas Deus é bom, Deus é amor. Eu não sei quantos viram um vídeo que foi lançado há 2 semanas atrás, inclusive nós estamos para gravar um trabalho sobre esse vídeo e colocar no nosso canal no YouTube, onde o Papa Francisco ele deu uma mensagem de 1 minuto e 30 falando sobre a importância do diálogo interreligioso. Alguém viu esse vídeo? Tiveram algumas mãos aqui. O vídeo faz um apelo muito forte sobre uma palavra em especial. Qual é a palavra? Amor. Amor. Cada religião busca a Deus de maneira distinta. Só que todas as religiões creem em algo comum. E o que cada líder dessas religiões que foi apresentado no vídeo dizia era: creio no amor, creio no amor. E esse amor que foi apresentado ali deve ser entendido como o elemento que vai unir todas as pessoas e todas as religiões. Mas que tipo de amor é esse? Afinal de contas, Deus não é mais o mesmo que estabelece essa diferença, essa separação entre o santo e o profano. Isso não significa que nós temos que ser intolerantes, não é isso. A tolerância é necessária, mas tolerar não significa se unir. Entende a diferença? Tolerar significa respeitar, mas não se unir. E para que a gente entenda isso um pouquinho mais claro, no livro de Levíticos, a história que nós vamos estudar é a dos 2 filhos de Arão. É breve, rápido, porque eu gostaria que nós chegássemos ao desfecho, que é o principal elemento do nosso estudo aqui de hoje. Livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 23 e 24. O tabernáculo
que Moisés havia ordenado ser construído, orientado por Deus, já estava pronto. Todos os móveis já haviam sido ungidos, os sacerdotes já estavam trajados com as vestes que eles deveriam usar, já haviam sido ungidos também pelo Senhor, e o primeiro sacrifício já havia sido realizado. Quando o sacrifício foi realizado, olha só o que aconteceu, irmãos. Na inauguração do tabernáculo de Moisés, olha o que aconteceu. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Quando o sacrifício foi apresentado no altar, como sinal de que Deus havia aceito o sacrifício, o que aconteceu naquele altar, irmãos? O que aconteceu? Veio o que do céu? Fogo. E esse fogo veio de quem? Veio de Deus. Se o fogo veio de Deus, isso significa que esse fogo era o quê? Santo. Todos concordam? Alguém discorda? O que vem de Deus é santo? E se esse fogo era de Deus, era santo, portanto? E sabiam que esse fogo, ele não era apagado de maneira nenhuma? Sabiam disso? Nós estamos por ter, por exemplo, as Olimpíadas aqui no Brasil. E vocês sabem como que os pagãos aí, os mundanos, chamam aquela pira olímpica? Sabe como que eles chamam? Fogo sagrado, só que eles chamam também de tocha eterna, ou chama eterna. Porque na realidade isso é uma filosofia idólatra, pagã. Por detrás das Olimpíadas, irmãos, tenham certeza de que existe todo um simbolismo, um ocultismo ali contido. Tenham certeza disso. Afinal de contas, as Olimpíadas vêm de qual império que já governou o mundo? Da Grécia. Da Grécia. E essa chama é uma imitação da chama do Senhor. Só que essa chama, ela não tem nada de que não se apaga. Se jogar água ali, lógico que ela vai apagar. Mas a chama do Senhor no santuário não se apagava. De tal maneira que Deus deu uma ordem, porque aquele fogo era santo. E todas as vezes que o sacerdote entrasse no lugar santo, para oferecer incenso no altar de incenso, o sacerdote deveria usar o fogo que Deus enviou sobre o altar de sacrifício que ficava lá no átrio. Então ele não podia pegar um isqueiro, lógico que usando elementos da nossa geração, e acender e utilizar o fogo que ele quisesse. Ele tinha que ir até o altar, pegar aquele fogo santo, misturar com o incenso que também era santo, e então apresentar para o Senhor. Essa era a ordem. Só que aconteceu um problema. Já nos primeiros dias do ministério no tabernáculo. Em Levíticos capítulo 10. Vamos ao capítulo 10 agora. Capítulo que vem na sequência. Versículo 1. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eram jovens. E repito, eram jovens. E eu repito isso porque eu sei que o grande desafio desse tema que nós estamos tratando aqui hoje é especialmente para os jovens da nossa igreja. Porque os jovens da nossa igreja têm tido muita dificuldade de entender os limites que Deus estabeleceu, os limites que os pais estabelecem. Quem está falando aqui para vocês, embora eu estou com barba, então pareça um pouquinho mais velho, né? Mas eu tenho 27 anos de idade, tá? E eu falo como um jovem. E eu comecei a me relacionar com a fé, com a mensagem adventista, embora o meu testemunho, como eu disse, qualquer ocasião compartilho com vocês, tenha sido um pouco diferente, mas eu tinha 16 anos de idade. E eu neguei coisas que para a juventude hoje, pela graça do Senhor, irmãos, eu vejo que o jovem tem muita dificuldade. E eu digo para vocês, é possível para aqueles que creem no poder de Jesus Cristo. Porque se Deus me transformou, eu tenho aqui as marcas ainda do meu passado, 2 brincos na orelha, usava colar, cabelo pintado, eu era assim, dançava hip hop na rua, e Deus me mudou, Deus me transformou, porque Deus me levou a entender os limites que Ele estabelece.
E a história de Nadab e Abiú apresenta esse desafio na vida de dois jovens que foram chamados para ministrarem uma mensagem especial de Deus naquele tempo. E não é diferente da tua história, jovem, e os adultos também, inseridos no contexto adventista hoje. Mas olha o que esses jovens fizeram. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. O incenso estava correto. E puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, e perante a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Olha a ordem aí aparecendo. Nadab e Abiú tiveram a audácia de poucos dias depois de Deus dar a instrução, dizendo: usem fogo santo. Tiveram a audácia de chegar diante de Deus com um fogo que foi acendido, sabe lá como eles fizeram aquilo. Quero apresentar algumas perguntas rápidas aqui para os irmãos. Se nós fôssemos pegar o fogo que Nadab e Abiú utilizou e o fogo que Deus havia acendido no altar, e olhássemos um para o outro, será que havia diferença visível entre eles? Diferença visível? Não, eram iguais. Os dois eram fogo, não é verdade? Os dois eram fogo. Se nós colocássemos o dedo no fogo de Nadab e Abiú e no fogo do Senhor, queimava igual? Queimava igual, claro. Aparentemente não tinha diferença nenhuma entre um fogo e entre o outro. Para nós seria talvez um pouco mais fácil de entender isso. O sábado tem 24 horas igual aos outros dias da semana ou não? Tem 24 horas igual. Não existe nada diferente aparentemente no sábado. Mas o sábado é igual a um outro dia qualquer da semana? Não, o sábado é um dia. E por que é santo o dia de sábado? Porque Deus disse que era santo, meus irmãos. E quando Deus disse que aquele fogo que deveria ser usado era santo, Nadab e Abiú não tinha direito nenhum. Eles podiam, na verdade eles tinham liberdade total de fazer o que eles quisessem, só que entendendo as consequências que viriam como resultado da desobediência. Para compreender na prática um pouquinho melhor essa história, nós temos dois elementos aqui contidos na experiência de Nadab e Abiú. Quais são os dois elementos que eles usaram? Incenso e fogo. Incenso e fogo. Para nós entendermos na prática isso, temos que fazer duas perguntas. Primeiro, o que significa o fogo na Bíblia? Fogo na Bíblia é símbolo do quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Vocês se lembram que quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos no Pentecostes, a Bíblia diz que desceram sobre eles línguas como de fogo. Atos capítulo 2, versos 1 até o 4. Fogo é símbolo do Espírito Santo. E o incenso? O que significa o incenso na Bíblia? Foi mais murmurada a coisa aí, né? Vamos então abrir no livro de Salmos, capítulo 141, versículo 2. Salmos, capítulo 141, versículo 2. Isso é importante para nós entendermos a espiritualidade contida nessa história, para nos dar uma lição para hoje. Salmos 141, versículo 2. Pedir ao irmão César que leia aqui, por gentileza. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Vejam a comparação que o versículo fez: subam as minhas orações como um incenso. Incenso na Bíblia, portanto, representa as nossas orações. Então, quando nós juntamos os dois elementos na história de Nadab e Abiú, nós temos que Nadab e Abiú apresentaram uma oração que talvez na sua retórica estivesse correta, mas o espírito que motivou aquela oração era o Espírito de Deus? Não, era o Espírito de quem? Difícil falar?
Só tem dois espíritos que governam o mundo. Se não era o Espírito de Deus, era o espírito de quem? O espírito do rebelde, do inimigo, do transgressor, daquele que foi o primeiro a questionar os limites que Deus estabelece. E nós sabemos que Provérbios capítulo 28, versículo 9, nos diz algo que nos ajuda a entender por que Deus se manifestou com ira na experiência de Nadab e Abiú. Quem lembra do que está em Provérbios capítulo 28, verso 9? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração se converte numa oração o quê? Abominável. Olha só, irmãos, que forte isso. Por misturar o santo com o profano, por apresentar uma oração em desobediência, em transgressão, em rebelião contra Deus, a Bíblia mostra que a experiência de Nadab e Abiú se converteu numa experiência abominável para o Senhor. E qual foi o resultado? Isso que é o mais difícil agora. Levítico capítulo 10, versículo 2. Levíticos capítulo 10, verso 2. Olha que forte. Então saiu fogo do inferno. É isso? Então saiu fogo debaixo da terra. É isso? Então saiu fogo de Satanás. Então saiu fogo de quem? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. É um desafio falar sobre esse tema na nossa geração, não é, irmãos? Obrigado. É um desafio falar sobre isso hoje ou não é, irmãos? Muito grande. Muito grande. Porque a nossa geração hoje, ela não consegue entender que o mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. É um Deus que se ira também. É um Deus que não tolera, ou melhor, tolera, é paciente, é longânimo, mas chega um momento no qual o Senhor, Ele age com a sua justiça. É difícil, eu sei que é difícil, mas a palavra do Senhor, ela mostra que Deus é um Deus justo, e o Senhor, esse fogo não veio de Satanás, como alguns desculpam, dizendo, não, Deus não é esse Deus assim que... Deus não é mau, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é santo, mas Deus também é justo. Existem muitos exemplos na palavra de Deus que mostram Deus agindo de tal maneira, meus irmãos, que talvez nós nos assustássemos. A experiência de Uzá, vocês se lembram? Quando a Arca da Aliança estava sendo levada para dentro de Jerusalém e Uzá se atreveu a tocar na arca, o que aconteceu com Uzá? Morreu. A Arca Santa, tratada de maneira profana por aquele homem. E quando aqueles 42 jovens trataram de maneira profana o santo profeta de Deus Eliseu, lembra dessa história? Deus mandou quantas ursas para matar aqueles jovens? Mas aí alguns diriam, mas irmãos, isso é só no Antigo Testamento. E Ananias e Safira? E Ananias e Safira? Que usaram o terreno santo, o dinheiro santo, de maneira profana. O que aconteceu com eles? Nós sabemos a história também. Meus queridos, Deus... E essa geração tem que entender isso. Essa geração é libertina. Essa geração é liberal. É secularizada. E infelizmente isso, o diabo está tentando introduzir isso na nossa igreja, que foi levantada por Deus para ser santa no meio de uma geração profana e abominável. Esse foi o propósito de Deus com essa igreja. Uma igreja santa, separada para Deus. Para fazer uma longa história curta,
A Bíblia mostra que Arão não poderia nem chorar pela morte dos filhos, porque Deus não queria que ninguém se simpatizasse com o pecado. Imagine Arão vendo o filho morrer e não podendo chorar, não podendo se lamentar e reclamar com Deus. Meus irmãos, Deus quer impressionar a mente do ser humano de que o pecado é satânico. O pecado é algo, me perdoem a palavra, mas talvez seja a palavra mais forte para nós entendermos aqui agora. O pecado é algo nojento, asqueroso. Nós estamos estudando na escola sabatina, causa separação, causa destruição, causa desordem, causa desgraça, e nós estamos vivendo muitas delas até hoje. E não pense que a maioria começa dizendo: Senhor, eu vou ser um rebelde, eu escolho ser um rebelde. Não. Vamos supor que a linha de separação é a nave dessa igreja. Para lá está a profanação, para lá está o mundo. E a maioria, o problema é que começa aqui, começa a andar nos limites, beirando para chegar até o momento de estar de uma vez do lado oposto. O problema é esse, é que nós vamos pouco a pouco, e principalmente na juventude isso é um problema muito grande. Os jovens se creem muito super-homens. Falava com o irmão Odacir aqui atrás ainda agora, e ele citou algo que é uma verdade. Nós cremos jovens, principalmente que estamos numa redoma, e por usar o nome adventista, ou por estar dentro da igreja, que talvez nós estamos seguros, sentados na nossa doutrina, mas não é assim, não é assim. Por essa razão a serva do Senhor diz no livro Eventos Finais que nenhum entre 20 dos nomes que estão escritos no livro da igreja estão preparados para a crise que está por vir no nosso mundo. Talvez a estatística hoje fosse maior, porque quando ela disse isso, eu acho que a igreja adventista não tinha nem 1 milhão de pessoas, e hoje tem 20 milhões. Pergunto: o que levou Nadab e Abiú a agirem dessa maneira? Por que Nadab e Abiú tiveram coragem de usar as coisas santas de maneira profana? O que eles fizeram? O que esses jovens fizeram que fez com que eles ultrapassassem os limites de Deus? Quem sabe? Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 8. Capítulo 10, perdão, versículo 8. Levíticos capítulo 10, verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso para as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O que foi que Nadab e Abiú fez, irmãos? Que entorpeceu a mente deles, de tal maneira que a mente deles estava desviada, anuviada, rebaixada moralmente, e eles não conseguiram captar a diferença entre o santo e o profano. O que eles utilizaram? E que bebida que era? Vinho. Por isso que eu comecei a história da maneira como eu comecei. Se lembram? A história dos recabitas? O uso do vinho preparou a mente desses jovens para que eles tivessem para destruição. Obrigado, irmão. Para destruição. Eu sei que talvez nós tenhamos 2 problemas aqui agora. Eu tenho muitos não, mais ou menos uns 6, 7 textos aqui, não vai dar tempo de passar, tá? Eu não quero me alongar também na mensagem. Os que quiserem depois eu posso passar para vocês meditarem, mas eu gostaria apenas que nós refletíssemos aqui e entendêssemos algo muito importante nessa mensagem. Eu sei que talvez 2 coisas aqui agora sejam um problema. Primeiro,
Talvez o diabo esteja colocando aí no teu coração e no meu. Mas eu não sou um sacerdote. Nadab e Abiú eram sacerdotes. O padrão para eles era maior. A exigência para eles era maior. E segundo, eu não bebo vinho, não bebo cerveja, não faço uso de álcool. Então não tenho problema. O meu discernimento sempre vai estar bom. Para aqueles que fazem uso de álcool, Deus está apelando a você hoje para abandonar essa maldição, porque ela destrói. E eu tenho casos na minha família de destruição por causa do uso do álcool. Essa história de eu uso de maneira moderada é a maior invenção satânica que poderia existir. É uma droga. E a única diferença é que é uma droga liberada pela sociedade. Mas eu não quero me ater ao uso do álcool literal. Primeiro, somos sacerdotes ou não? Abram as Bíblias de vocês em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Lembrem-se, o diabo penetrou na mente de Nadab e Abiú, para que ele conseguisse corromper Nadab e Abiú. E penetrando na mente de Nadab e Abiú, esses dois jovens ofereceram para Deus um falso culto de adoração. Primeiro vinho, depois falta de discernimento. Terceiro passo, falso culto oferecido para Deus. Agora vejam, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O que diz lá? Pedi para o irmão César ler de novo aqui para a gente, que está mais próximo aqui do microfone. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação. Perdão, irmãos. 1 Pedro, tá? 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Segundo esse texto, o que nós somos? Sacerdócio real. E nação, e o que significa ser santo? Separado para Deus. É isso que nós somos. Separados. Santos ao Senhor. E todos vocês aqui são sacerdotes. E com um detalhe adicional. Enquanto Nadab e Abiú tinham que oferecer para Deus um sacrifício no santuário terrestre, os adventistas do sétimo dia, como sacerdotes, são chamados pelo Senhor a elevar a sua mente ao santuário muito mais santo, e muito mais perfeito, e muito mais sagrado. E o diabo, sabendo disso, que a minha mente e a tua mente tem que estar lá, que as nossas intenções têm que entrar com Jesus no lugar santíssimo, meus irmãos, que o nosso coração tem que estar ali. O diabo, sabendo disso, ele precisa perverter a minha e a tua mente. Só que ele sabe que oferecer para um adventista do sétimo dia cerveja ou vinho é muito difícil o adventista aceitar. Existem 5 avenidas da nossa alma: visão, tato, olfato, paladar e audição. E através de qualquer uma delas, o diabo está conseguindo penetrar na mente de jovens e adultos da nossa igreja. Como eu disse, eu não vou ler. Queria ler apenas 2 textos. Pode passar em cima para mim, irmão? Que aqui não está passando. Pode passar. Pode passar. Próximo. Preste atenção nesse texto. Lar Adventista, página 407. Sinto-me alarmada ao testemunhar em toda parte a frivolidade de rapazes e moças que professam crer na verdade.
Deus não parece estar em sua mente está cheia de insensatez. Como isso? Sua conversação é inteiramente vazia e vã. Eles têm um agudo ouvido para o quê? Opa, então é uma boa estratégia o diabo utilizar, porque é uma avenida da alma, é uma maneira de entrar na mente dos jovens. E olha só o que Ellen White fala: e Satanás sabe até que órgãos provocar, para animar, absorver e seduzir a mente, de maneira que Cristo não seja desejado. A versão em espanhol diz assim, que Satanás sabe como excitar os órgãos dos jovens. Excitar. Será que ele está fazendo isso? Como nós temos utilizado os nossos ouvidos, meus irmãos? Como nós temos utilizado os nossos olhos santos que Deus nos deu? Que classe de filmes nós estamos assistindo? Sabe, irmãos, é impossível um jovem hoje que tenha prazer em assistir um UFC ou um filme de ação e aquela coisa excitante, empolgante, sentar dentro da igreja e se contentar com louvarmos a Deus com hinos santos, sacros. E o que acontece é que o diabo está querendo introduzir agora, mudar, para que o estilo excitante dos jovens penetre no nosso meio. Tem que ser o contrário. Jovem, você tem que morrer. Esse é um grande desafio para o tempo que nós estamos vivendo. Todas as nossas faculdades têm textos aqui falando sobre alimentação santa e profana, e muitos limites, entretenimentos, esportes. Nós temos nos protegido muito das doutrinas, mas aí eu pergunto, e os entretenimentos de Babilônia? E a alimentação de Babilônia? E a música de Babilônia? E a educação de Babilônia? Será que tudo isso também não faz parte desse vinho da prostituição? Essa igreja é a igreja do Senhor, eu não tenho dúvidas disso. E ela nunca será Babilônia, porque a serva do Senhor disse, por inspiração divina, que embora ela pareça que vai cair, ela não cairá. Só que eu me pergunto, quantos babilônicos será que não estão introduzidos dentro da nossa igreja? Não olhe para o teu irmão, olhe para dentro de si, faça um autoexame, faça uma autoanálise, uma autocrítica e veja, Senhor, como eu estou usando os meus talentos, as minhas avenidas da alma para a Tua glória ou de maneira profana e abominável. Eu termino, irmãos. Tinham outros textos, como eu disse, que eu gostaria de mostrar, mas eu quero apenas dizer algo para vocês. No tempo da irmã White, ela teve uma visão muito solene. A Bíblia diz que o selo de Deus será colocado aonde? Aonde que o selo de Deus será colocado? Na testa, na mente. É por isso que o diabo trabalha aqui. Enquanto a marca da besta é colocado na mente ou na mão, porque para o diabo tanto faz, se é por convicção ou se é por força, para ele não importa. O selo de Deus não é por força, o selo de Deus é na mente, porque tem que ser por convicção do Espírito Santo. E o diabo sabe disso. E a serva do Senhor viu, em uma visão muito próxima de 1844, porque a mente dela estava lá dentro do Santíssimo. Ela viu Jesus Cristo à mão direita do Pai, e as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. E ela viu que Jesus intercedia pelo seu povo, pela sua igreja aqui na terra. Só que no momento ela viu uma agitação muito grande dos anjos no céu. E então ela contemplou a cena descrita em Apocalipse 7, onde os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra estavam já prontos para soltar os ventos. E o mundo acabar de uma vez, os eventos finais sucederem. Mas Jesus, no seu infinito amor e misericórdia, olhava para o planeta Terra. Imagino o Senhor Jesus, aquele ser majestoso, todo poderoso, olhando para o nosso globo pequeno, nós como seres humanos aqui, essas
formigas no meio do universo. E Jesus olhou e viu: o Jefferson não está pronto. Esse meu povo não está pronto, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Um pouco mais, Pai, espera um pouco mais, não deixe com que os anjos soltem os ventos. E ela viu Jesus levantando as mãos para o Pai: Pai, olhe para as marcas, eu morri por eles, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, Pai, espera um pouco mais. Então imediatamente um anjo voa de maneira veloz, e vai até os 4 anjos e diz alto: esperem, não soltem os ventos, até que sejam selados na fronte os servos de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso? Embora não fosse plano de Deus que tantas gerações passassem para que nós chegássemos até aqui, se nós não estivéssemos vivos, nós não participaríamos de tudo isso. Mas nós estamos vivos hoje, e o fato de estarmos vivos é porque Deus nos chamou nessa geração depravada, apóstata, corrupta, para que nós façamos a diferença. Santos no meio de um mundo profano, um desafio. Santos no meio de vizinhanças profanas. Santos no meio de um ambiente de trabalho profano. Deus nos levantou para sermos isso. E o grande desafio é: quantos de nós estamos dispostos? Quantos estamos dispostos a fazer como os filhos de Jonadab? O diabo está sentando hoje e dizendo para cada um de nós: bebam vinho, bebam vinho. E quantos de nós vamos levantar e dizer: Satanás, em nome de Jesus eu tenho vontade de beber, mas Cristo morreu por mim, e como meu Pai ordena que eu não me misture com o vinho de Babilônia, em nome de Jesus e pela graça de Deus, eu não vou beber o vinho que você está me oferecendo. Quantos respondem sim para o Senhor, irmãos, dizendo: Senhor, eu quero viver essa experiência, ainda que eu não consiga, mas eu creio que Tu podes mudar a minha vida. Amém? Amém.